todas e a todos. Cumprimento o pessoal do vereador Augusto Martins, todos os vereadores dessa casa. Cumprimento a vereadora Antonieta. Antes de iniciar a nossa explanação, eu gostaria de dizer o motivo que me traz aqui. Primeiro, eu acredito que o poder legislativo é onde mais se representa a vontade do povo afogadense. Aqui está realmente a maioria da vontade do povo de Afogados da Engazeira está nesta casa. Então, esta casa merece uma explicação de tudo que foi vinculado na imprensa nos últimos dias, talvez até nos últimos meses. O segundo motivo que me traz aqui é dar uma satisfação à imprensa que foi induzida ao erro por informações, talvez por descuido, por desatenção a alguns documentos, ou por falta de acesso a alguns documentos. Então, essa imprensa publicou algumas inverdades e a imprensa merece o esclarecimento através de documentação. Terceiro motivo que me traz é uma satisfação que eu preciso dar e fazer uma defesa em nome de trabalhadores e motoristas que trabalham conosco há muitos anos e foram, nos últimos meses, achincalhados, humilhados, chamados jocosamente, humilhantemente de pau de arara. Pessoas que dedicam a sua vida transportando vidas. E em quarto, e por último, uma satisfação à população de Afogados da Engazeira, que merece ter as informações verdadeiras e devidas da nossa parte. Há alguns meses, há 2 meses, eu acredito, começou a ser vinculado alguma coisa sobre a licitação de Afogados da Engazeira que foi realizada no final de março. Primeiro, foi vinculado uma comparação entre o valor da licitação de 2012 e o valor da licitação de 2013. Eu gostaria de esclarecer que em 2012 não houve licitação. A licitação ela aconteceu em 2009. A licitação do transporte escolar ela acontece no início de um governo e depois ela vai tendo anualmente aditivos de prorrogação de prazo e aditivos financeiros quando é necessário. Então, a licitação de 2009, que foi vinculada na imprensa como sendo aproximadamente R$1.300.000 mensais, isso foi o processo licitatório de 2009, foi um pregão presencial, o pregão número 001/2009, o contrato foi o número 041/2009, publicado no Diário Oficial, em 5/3/2009,
E esse contrato foi de R$1.631.559,60 para 12 meses. Essa desatenção em dizer que foi 1.300.000, ela vai se repetir em vários exemplos até chegar a 2013. A desatenção nunca errou para mais, foi sempre para prejudicar a empresa. Então, vejam bem, esse valor de R$1.631.000 para 12 meses, ele de 2009 até 2012, a unidade de medida é quilômetro rodado. Então, de 2009 até 2012, não houve nenhum reajuste para os motoristas. A prefeitura não teve capacidade de pagamento para dar nenhum reajuste aos motoristas. Eles trabalharam recebendo o mesmo valor de 2009 até 2012. Todos os motoristas. Com aumento de combustível, aumento de autopeças, aumento de salário mínimo, aumento de gêneros alimentícios, aumento de tudo que envolve um trabalhador. No entanto, houve necessidade de alguns aditivos, porque a nossa cidade, como todas as outras, crescem. Então, houve aumento de cotas, aumento de alunos, porque a população aumenta naturalmente. Então, esse contrato, quando ele acabou em 2012, sem ter reajuste no valor unitário do quilômetro, ele terminou 2012 por R$1.849.000 anual. Então, 2012 não terminou com 1.300.000, foi R$1.849.000. Vejam bem, isso aqui é um processo licitatório, presencial. Tudo que eu estou lendo aqui, eu quero, nesse momento, entregar ao presidente da casa, para que, se for necessário, ele tirar cópia depois para outros vereadores, para todos os vereadores e a população, de modo geral, tem acesso a isso aqui. Muito bem. Continuando, o processo licitatório de 2013 foi veiculado na imprensa mais uma vez, que era de 3 milhões de reais aproximadamente. Foi como saiu na imprensa. Mas um descuido na informação. O processo licitatório de 2013 do transporte escolar foi de 2.559.000, não de 3 milhões. Um erro de R$500.000. Por quê? A educação, hoje, ela é Fundo Municipal de Educação. Então, a educação, ela fez 2 processos licitatórios. Um que nós chamamos de lote 1 ou anexo 1, que é o transporte escolar. Outro que nós chamamos de lote 2 ou anexo 2, que é a alocação de veículos para atendimento à secretaria. O que é o lote 2? Que importa em R$556.000 anuais. O que é o lote 2? Se faz uma licitação de 10 veículos, por exemplo, e a secretaria pode, porventura, precisar. Pergunto a vocês, é natural uma secretaria de educação precisar de um ônibus para fazer uma viagem para Recife, por exemplo, com
de capacitação para os professores, uma viagem com os alunos para uma aula em Triunfo. É possível isso? Claro que é. Então, tem que estar licitado. Não quer dizer faturado. Os mais velhos, não vou dizer os mais velhos, mas vou dizer os mais maduros, lembram que na campanha presidencial de 20 anos atrás, aproximadamente, entre Collor e Lula, houve um momento muito constrangedor para nós. Digo nós porque voto na esquerda desde o meu primeiro voto. Quando Collor chegou para Lula e disse que ele não sabia a diferença entre uma fatura e uma duplicata. E no momento, o nosso querido Lula ficou calado e Collor disse: esta pessoa está preparada para gerir, administrar o nosso país. E foi um momento muito doloroso. Eu lembro que estava com um amigo meu e ele chorou bastante e disse: perdemos a eleição agora. Então, licitado não quer dizer faturado. A prefeitura não gastou em 2009 1 milhão e 600. Não gastou em 2012 1 milhão e 800. Não gastará em 2013 2 milhões e 500. Isso é licitado. Mais um descuido nas informações que foram dadas. Por que é feita a solicitação de 2 milhões e 500? Porque o maior mês letivo que existe são 22 dias letivos. Então tem que estar licitado 22 dias letivos. Por quê? No mês que for 22 dias letivos, não é necessário fazer uma nova licitação se você só fizer a licitação de 18 ou 20 dias letivos. Então se licita 22 dias letivos vezes 12. No entanto, nós sabemos que nos 12 meses nós temos janeiro que não tem aula, fevereiro que é um mês que às vezes tem 8 dias letivos, o recesso escolar do meio do ano, dezembro. Resumindo, nós temos 200 dias letivos. E a licitação é feita para 264 dias. Então, isso é licitado e faturado. Então, a licitação de Afogados em Gazeira do transporte escolar de 2013 foi R$ 2.559.000. Outro esclarecimento. Que foi comparado que a cidade de São José do Egito tinha um contrato mais barato do que o de Afogados em Gazeira. Aí não se confundiram. Realmente citaram o valor certo. O valor de São José do Egito é R$ 1.667.000. Nós trabalhamos lá também. Só que esqueceram de um pequeno detalhe. Por que é que São José do Egito é 1.667.000 e a Afogados em Gazeira é 2.559.000? Primeiro, o contrato de Afogados em Gazeira foi feito por 12 meses. Então é 2.559.000 dividido por 12. O valor mensal, acho dessa forma. Em São José do Egito, o contrato foi feito por 10 meses. Se você dividir o valor 1.667.000 por 10 e depois multiplicar por 12 para que chegue no mesmo parâmetro de Afogados,
Então o valor de São José do Egito fica em 2.004.000 reais. Mas 2.004.000 reais para 2.559.000, ainda tem uma diferença de 550 e tantos mil reais. Por quê? Porque a Fogagem da Engazeira tem 75 rodeiros e São José do Egito tem 54. Mais uma desatenção que ninguém prestar atenção nisso. Se você chegar e pelo valor de São José do Egito, ao invés de 54, colocar 75 rodeiros, você vai ter lá uma licitação de 2.783.000 e Afogados 2.559.000. Mas existe explicação por que é que o contrato de São José do Egito seria 200.000 reais mais caro que Afogados. Existe explicação para isso. Porque lá tem 54 veículos fechados. Ou seja, vans, micro-ônibus e ônibus. E aqui tem 41 veículos fechados. A tarifa do ônibus é mais cara. Por isso é que São José do Egito o contrato é um pouco mais caro que Afogados. Sobre nós termos ainda aqui 29 veículos abertos, porque aqui em Afogados da Engazeira nós temos 75 roteiros, porém 70 veículos somente, porque tem alguns veículos que fazem 2 roteiros. Então, Afogados da Engazeira terminou o ano de 2012 com 29 veículos fechados. E esses motoristas, meus senhores e minhas senhoras, estão fazendo um esforço sobre-humano para trocar os seus veículos. Esses motoristas de pau de arara, como são chamados, estão vendendo bens, estão se desfazendo de muitas coisas suas para poder adquirir um micro-ônibus, um ônibus. Então, de 2012, do recesso escolar de 2012 para 2013, nós aumentamos de 29 para 41 veículos fechados. O Bradesco e o Cicobi são os bancos que estão sendo parceiros nossos. Banco do Brasil e Caixa Econômica, por força do regimento do Estatuto Interno, não estão financiando veículos com uma determinada idade da frota. Esses motoristas, que são chamados de pau de arara, aqui na nossa cidade, irmã, que é do Pajeú, em Serra Talhada, nós temos 95% dos veículos abertos. No entanto, lá, o prefeito não chama os motoristas de pau de arara. O prefeito se agarrou à lei, se agarrou ao Código Nacional de Trânsito, mais especificamente ao artigo 108, que diz o seguinte: artigo 108 do CONTRAN. Onde não houver linha regular de ônibus, que é o caso, não existe linha regular de ônibus da Cachoeira do Bastão para Afogados da Engazeira, existe. Onde não houver linha regular de ônibus, a autoridade com circunscrição sobre a via poderá autorizar, a autoridade do prefeito, porque são estradas vicinais, a autoridade com circunscrição sobre a via poderá autorizar a título precário o transporte de passageiros em veículos de carga ou misto, desde que obedecidas as condições de segurança estabelecidas neste código e pelo contrato. O prefeito de Serra Talhada se agarrou a isso aqui para defender aquelas pessoas que trabalham, que lutam
estão empenhadas em trocar seus veículos fechados, muitas vezes não podem. Deu entrada administrativa no Ministério Público Federal, conseguiu a autorização e um requerimento ao motorista do transporte aberto está se cadastrando e o DENIT está dando 12 meses para que ele migre do transporte adaptado para o transporte fechado. Isso foi o que fez o prefeito de Serra Talhada. Aqui nós temos ainda 20 novos veículos abertos. Não sei se todos vão conseguir migrar para ônibus. Aliás, tenho certeza que nem todos vão poder. Mesmo porque estão chegando os ônibus do programa federal, esses ônibus amarelinhos. Então, esses motoristas vão ser substituídos por esses amarelinhos. Então, nós temos ainda 29 motoristas. Acredito que não vai chegar a 29 veículos amarelinhos aqui de imediato. Então, dá tempo essa migração se fazer sem a gente comprometer o meio de vida desses senhores. Eu queria dar aqui algumas informações adicionais. A BPM Serviços é uma empresa aqui de Afogados da Engazeira. Nós temos hoje 33 empregos diretos, 33 funcionários da empresa. Nós temos hoje aproximadamente 50 veículos emplacados em Afogados da Engazeira, trabalhando em diversas cidades, onde o IPVA vem para os corpos públicos de Afogados da Engazeira. Nós temos hoje aproximadamente 1.200 motoristas contratados. Temos a satisfação e a responsabilidade de ajudar a dar um trabalho a 1.200 famílias, 1.200 pessoas. Aproximadamente, nós fizemos uma média de 25 alunos por aí, nós transportamos diariamente 30.500 alunos. O ano tem 200 dias letivos, minha gente. Nós transportamos 6 milhões de alunos durante o ano. Eu vivo, eu respiro o meu trabalho. Todos os dias eu sei que tem 30 mil vidas sob minha responsabilidade. Os impostos que eu recebo, eu pago aqui em Afogados da Engazeira. Nós pagamos aproximadamente entre 150 e 180 mil reais de imposto. Todos os meses, isso é mensal. Eu não posso sonegar. Eu trabalho com um produto que só vende com nota, porque eu trabalho para o poder público. Eu não posso sonegar. Eu não vendo serviço sem nota. Ninguém chega para que eu faça um serviço e eu pego e não tiro a nota do serviço. Eu não vendo serviço sem nota. Se esse país tivesse uma lei austera sobre tributação, sobre arrecadação, quem vende serviço sem nota em outros países é preso, está na cadeia. Quem vende serviço sem nota. Eu não vendo serviço sem nota. A minha empresa, nós tomamos a decisão há 4 anos atrás, uma reunião com todo o grupo nosso. Nós decidimos que nós não, inclusive tem muitos amigos meus que promovem carnaval fora de época, carnaval em si, outras festas. Nós não investimos nesse tipo de propaganda mais. Nós decidimos investir no que
o nosso cliente, que é o nosso aluno, que é o aluno da zona rural, ele participa. Então, nos 22 municípios que nós trabalhamos, vocês veem em torneios, apresentações teatrais, grupos de dança, grupos de folclore, atividades na zona rural, atividades de cunho social, a BPM participando em todos os municípios. Então, eu recebo o convite de 22 prefeitos em todas as ocasiões que tivesse para que a BPM se instale na sua cidade. Mas eu sou filho, neto e bisneto de advogado da Engazeira. Estou vivendo o melhor momento da minha vida, que é morar na minha terra e ter empresa e emprego na minha terra. Eu não vou sair daqui. Eu queria só, para encerrar, pedir a essas pessoas que tivessem mais respeito por esses trabalhadores que trabalham, que foram chamados de aldearada durante esses últimos dias, de forma violenta, sem poderem se defender. Que tenham mais respeito por uma empresa que arrecada. A Receita Federal, ela não pode, não deve dizer o ranking de quem é que é o maior contribuinte ou os maiores contribuintes. Mas tenho certeza que nós não estamos lá no rabo da gata. Aqui tem uma empresa de advogado da Engazeira que arrecada R$150 mil de imposto mensal, que dá emprego, que gera emprego aqui em advogado da Engazeira. Toda essa documentação daqui, só para esclarecer um ponto que ficou, o que é que a diferença de contrato entre advogado da Engazeira e São José do Egito, depois que eu mostrei aqui, que não existe diferença, é porque, mais uma vez, houve uma desatenção de pesquisar, e hoje existe uma resolução do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, resolução número 6/2013, que pela primeira vez, desde que foi implantado o transporte escolar e desde que o Tribunal de Contas passou a ser um órgão fiscalizador das prefeituras, então pela primeira vez houve uma resolução específica sobre transporte escolar. O transporte escolar até 2012, para se calcular o valor de quilômetro rodado, se calculava de forma ainda um pouco amadora. Se fazia uma pesquisa de mercado, via-se quanto é que era o valor justo para se pagar e dessa forma era executado o serviço. Agora não, essa resolução está no site do tribunal. Ela dá todos os passos como é que se faz uma composição de custos até chegar no valor do quilômetro rodado. Inclusive corrigindo algumas distorções que existiam e que a gente ficava às vezes sem poder executar o serviço por conta que não tinha uma resolução específica sobre isso. Como, por exemplo, se você determina que o valor do quilômetro rodado é 1,50 para micro-ônibus, então, quem roda da Vazinha para cá ganha 1,50, está tudo bem. Mas quem roda do Leitão da Carapuça para Carapuça e roda 5 quilômetros, ele vai ganhar no final do mês R$200. Para ele não é vantagem. Nesta resolução, aí dá todas as condições de você corrigir essa distorção. Aí você vai calcular o tempo de espera dele, que é o mesmo do que vem da vacinha. Ele espera do mesmo jeito, ele pega o carrinho dele,
desce do leitão da carapuça, para lá embaixo, espera a aula começar, espera a aula terminar e ele está ali à disposição. Tudo isso foi corrigido. Então, hoje existe uma forma profissional de se calcular o valor da rota. O valor do quilômetro rodado é apenas um dos componentes dessa composição de custo, mas não é o fator determinante. Por isso que o valor de São José do Egito se assemelha tanto de Afogados, porque a metodologia é a mesma. Acredito que, não sei se consegui fazer dentro dos 30 minutos, está completando agora, 30 minutos. Queria agradecer a compreensão de todos, dizer que estou à disposição para qualquer esclarecimento. Não vou ficar dando resposta a quem me agride, quem me machuca, quem pensa isso. Quando um poder legitimamente constituído, como é a Assembleia Legislativa do município, que é a Câmara de Vereadores, me convidar, aí eu venho. Mas não vou ficar dando respostas a pessoas que não teve a atenção devida nem de pesquisar a documentação como deveria pesquisar, com todos os dados e sem induzir ao erro os veículos de comunicação. Estou à disposição de toda a população de Afogados da Engazeira para vir através de poderes legitimamente constituídos, como é a Câmara de Vereadores. Muito obrigado. Nós agradecemos ao senhor Anchieta Macena pelos esclarecimentos prestados a esta Casa Legislativa, atendendo a um convite da presidência desta Casa e, ao mesmo tempo, também pelo uso da palavra exatamente por 30 minutos, o que contribuiu para a nossa sessão não sofrer descontinuidade ou prorrogação de tempo. Muito obrigado, Anchieta. E o Poder Legislativo agradece e sente-se assim com a sua missão cada vez mais sendo cumprida e está atento a todas as questões do nosso município. E como eu falei no início, se algum colega vereador ou vereadora não se sentiu satisfeito, procure a presidência da Câmara, faça as suas formulações e estamos prontos a fazer o convite novamente. Muito obrigado e vamos dar sequência à nossa sessão legislativa, anunciando agora a tribuna popular. A tribuna popular